Amém, meus amados irmãos, graças a Deus. Nós vamos aqui iniciar o nosso estudo, o estudo bíblico desse novo lançamento da editora, o Fundamentos da Fé Cristã. Esse é o volume 1, e nós teremos nesse livro 24 lições. Desse volume 1 serão 24 lições. Nós vamos aqui iniciar pelo menos uma vez por semana uma lição, e assim nós vamos desfrutando da palavra, e vocês também poderão aí compartilhar com amigos, familiares, pessoas, principalmente pessoas novo convertidas. Então é um estudo que vai mostrar todos os fundamentos da nossa fé, desde a primeira lição é a lição 1, o Deus eterno, tem sobre a igreja, batismo, e vários itens que nós vamos desfrutar lição por lição, e assim nós chegaremos ao final desse estudo tendo uma base muito sólida da nossa fé, o que cremos, onde nós iremos. Então Deus tem muito o que nos revelar através deste estudo bíblico. Então a primeira lição que nós vamos desfrutar, a lição 1, tendo aí como título: o Deus é eterno. Deus é eterno. Então nessa primeira lição nós vamos mostrar aqui, através de vários versículos bíblicos, que Deus é eterno. Esse Deus, ele não tem fim. E aqui o primeiro ele fala assim: a criação testifica a existência de Deus. Salmos 119:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E Romanos 1:20 diz que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O universo fala de Deus todos os dias e a cada momento. Basta olhar para o universo, com todos os bilhões de itens que nele há, e o ser humano reconhece que tudo isso não veio à existência por si só. Não foi a obra do acaso. Afinal, há inúmeros detalhes inexplicáveis, e grande parte deles ainda totalmente desconhecida. Em seu íntimo, o homem reconhece que há um ser que criou todas as coisas. Desde os povos mais primitivos, o ser humano tem tido essa percepção. As coisas visíveis que Deus criou, de alguma maneira, expressam o Deus invisível. Tudo foi criado por Deus. As visíveis e as invisíveis. E aqui fala que a criação testifica a existência de Deus. Deus criou todas as coisas.
não foi uma obra do acaso, mas tudo foi criado por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus. Há, porém, os que rejeitam o conhecimento de Deus. Em Oséias 4:1b diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Podemos dizer que há 3 tipos de pessoas. Primeira, os que não creem que Deus existe, conforme lemos em Salmos 14:1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. 2. Os que não sabem se ele existe ou não, como descrito em Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E 3. Os que creem que ele existe, de acordo com Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Os padrões morais das pessoas quase sempre estão ligados ao conceito que elas têm de Deus. Muitos escolhem não reconhecer a existência de Deus, pois desse modo pode levar uma vida iníqua, injusta, livre das acusações da consciência e da despreocupada, suprimindo o fato de que um dia terão de apresentar diante dele e prestar conta de suas obras. Deste modo, os homens preferem desprezar o conhecimento de Deus, satisfazer os desejos da carne e entregar-se a prazeres egoístas e paixões infames, sem limites, sem domínio próprio, desconsiderando as consequências disso. Alguns jovens que crescem no ambiente cristão, tanto em casa como na igreja, têm a sua fé bastante abalada quando vão para a universidade. Alguns chegam até a duvidar da existência de Deus. Quando, porém, temos o viver desses jovens, notamos que a sua condição moral geralmente entra em franca degradação. O viver livre e leviano dos jovens universitários, especialmente os que saem da casa dos pais para estudar, ou os faz entrar em decadência moral, envolvendo-se não apenas com bebidas e drogas, mas também em relações sexuais que Deus não aprova, embora a sociedade ocidental moderna o aprove. Na verdade, eles mesmos não podem garantir que não haja Deus. O que de fato ocorre é que eles esperam que não haja Deus, pois se houver, eles estarão em apuros quando se encontrarem com Ele. Se não houver Deus, eles ficarão bem mais à vontade com relação a muitas coisas e terão desculpas para pecar. Os conceitos e ideologias que aprendem no meio universitário dão a eles munição para argumentar que Deus não existe. E se Deus não existe, não deve preocupar-se com o que os cristãos dizem ou com o que a Bíblia diz. Na verdade, existe um esforço para que se remova a Bíblia da cultura moderna do século XXI, pois é considerada retrógrada ou opressora e discriminatória. Pessoas assim estão preocupadas apenas com a vida presente. Não se dão conta que um dia irão encontrar-se com o seu Criador. Seu pensamento é: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ignorar a existência de Deus também faz com que as pessoas deem liberdade
para toda a corrupção que hoje se vê no mundo. Na verdade, como lemos acima, essas pessoas são insensatas, tolas, sem sabedoria. Por isso, tanto em Jó 28, como em Salmos 111:10 e Provérbios 1:7 e 9:10, lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os que temem a Deus são sábios. Os que escolhem desprezar o conhecimento de Deus são tolos. Deus é eterno, sem começo de dias, nem fim de existência. Deus é eterno. O termo eterno quer dizer sem princípio e sem fim. Em Apocalipse 22:13, o Senhor Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui temos 3 descrições de uma característica única de Deus. Ele é eterno. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última. Ele não apenas é o primeiro, mas também o princípio, o que indica que antes dele não havia nada. Além disso, ele não é apenas o último, mas também o fim, o que significa que depois dele não haverá mais nada. Isso atesta a eternidade de Deus. Quando Deus se apresentou a Moisés no Antigo Testamento, esse lhe perguntou o nome. Ao que Deus respondeu: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O Eu sou me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. O nome de alguém é a própria pessoa. O fato de Deus ter se chamado de Eu sou indica que Ele é sua natureza. Ele simplesmente é. Portanto, seu nome indica sua eternidade. Além disso, Salmos 90, que foi escrito pelo próprio Moisés, inicia dizendo: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é eterno. Desde a eternidade passada, antes de haver o tempo, até a eternidade futura. Depois que tiver concluído tudo, o seu plano, Deus é. O fato de o nome próprio de Deus ser o Eu Sou também indica que Ele é tudo e pode suprir todas as nossas necessidades. Se precisamos de paz, Ele é nossa paz. Se precisamos de alegria, Ele também é a nossa alegria. Se precisamos de salvação, Ele pode salvar-nos. De fato, temos um Deus todo inclusivo, que pode satisfazer-nos plenamente. Ele é o nosso Criador, Salvador, Redentor, Rei, Senhor, amigo, fortaleza, morada, abrigo, proteção, auxílio, alegria, paz, cântico e tudo o mais. Deus é único. Uma das principais características de Deus é que Ele é unicamente um. Ele é o Deus único e eterno, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isaías 45:5 diz: Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. E Salmos 86:10 diz: Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. O Senhor é o único Deus e não há outro. Em 1 Coríntios 8:4 lemos: Sabemos que não há senão um só Deus. Em todo o universo existe apenas um Deus verdadeiro. Foi Ele que criou os céus e a terra, o homem para o seu plano eterno. Ele é o mesmo Deus que amou o homem de tal maneira que se encarnou em seu Filho Jesus Cristo, a fim de morrer por nós na cruz para nos redimir, perdoar, lavar, justificar, reconciliar com Ele mesmo. E ainda o Deus único, que ressuscitou dentre os mortos, para nos regenerar, santificar, transformar, conformar e glorificar.
temos apenas um só Deus. Não há três, mas um só, e não há outro. Deus é um mistério, e não podemos explicá-lo, nem compreendê-lo plenamente. Em João 4,24 lemos que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é um ser espiritual, na esfera espiritual. Espírito é a essência divina. Embora não possamos entendê-lo, com nossa mente limitada, podemos adorá-lo em nosso espírito e assim experimentar toda a sua realidade. Nosso espírito tem a mesma natureza que a de Deus, é espiritual. Quanto mais contato temos com Ele em nosso espírito, mais íntimos nos tornamos dele e mais nos relacionamos com Ele pela fé. Em Gênesis 4 vemos uma passagem maravilhosa acerca do relacionamento do ser humano com Deus. Logo após o primeiro homicídio, quando Caim matou seu irmão Abel, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete, que também teve um filho chamado Enos, que significa homem frágil, fraco, mortal. Nesse contexto, lemos: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Após a morte de Abel, o homem percebeu a sua fraqueza, fragilidade e mortalidade, e assim passou a invocar o Deus eterno, aquele que é, em quem não há fraqueza nem morte. Essa prática pode nos ser encontrada em toda a Bíblia. Hoje também, uma vez que percebemos quão fracos, frágeis e mortais somos, podemos invocar o Senhor, aquele que é e ser supridos em todas as nossas necessidades. Amém. Então aqui foi o volume, a lição 1, Deus eterno. Irmãos, esse Deus eterno, esse Deus que criou todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, para ele. Então todas as coisas que existem nesse universo foi criado por Deus. E Deus criou essa terra para o homem, para nós. E esse Deus eterno, ele teve misericórdia de nós. Esse mesmo Deus se encarnou em seu Filho Jesus Cristo, tornou-se homem, teve um viver humano como nós temos, e venceu todas as coisas, e deu para nós o Espírito. Aqui fala, foi Ele que criou os céus e a terra e o homem para o seu plano eterno. Então Deus criou os céus e a terra e o homem para o seu plano eterno. E é o mesmo Deus que amou o homem de tal maneira que se encarnou em seu Filho Jesus Cristo, a fim de morrer por nós na cruz para nos redimir, perdoar, lavar, justificar, reconciliar com Ele mesmo. É ainda o Deus único que ressuscitou dentre os mortos para nos regenerar, santificar, transformar, conformar e glorificar. Então, todas essas realidades do que Deus é, do que Deus fez por nós, tornou-se realidade através do seu Espírito, que foi soprado para dentro de nós. Aí fala que Deus é um ser espiritual, na esfera espiritual. Espírito é a essência divina. Embora não possamos entendê-lo com a nossa mente limitada, mas podemos adorá-lo em nosso espírito e assim experimentar toda a sua realidade. Nosso espírito tem a mesma natureza
que a de Deus é espiritual. Quanto mais contato temos com Ele em nosso espírito, mais íntimos nos tornamos dele e mais nos relacionamos com Ele pela fé. Então, através do seu Espírito, que foi soprado para dentro de nós, nós temos comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. Nós temos toda a realidade. Tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou, nós temos essa realidade em nosso espírito. Então, irmãos, cabe a nós, agora, exercitarmos o nosso espírito, dia a dia, para termos mais comunhão, mais contato com Deus eterno. E esse Deus eterno se tornou para nós uma vida eterna. Não mais morreremos. Não mais morreremos. A morte foi aniquilada através de Jesus Cristo. Então, através da cruz, através da sua obra na cruz, o Senhor abriu para nós esse livre acesso a Ele, como diz aqui. Hoje nós o contatamos, hoje nós o tocamos através do nosso Espírito. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse início desse estudo, o Fundamentos da Fé Cristã. Iniciamos com a lição 1, o Deus Eterno. Então, irmãos, tudo foi criado pelo nosso Deus. Tudo foi criado pelo nosso Deus. Os céus, a terra e o homem. A terra e todas as coisas que nele existem foi criado para a nossa existência, para a existência humana. Então, vamos desfrutar do que Deus fez por nós. E hoje nós temos o Espírito dentro de nós para restaurar todas as coisas, para trazer de volta o que foi danificado por Satanás, através de nós, dos seus cooperadores aqui na terra, dos seus filhos, dos seus verdadeiros adoradores. Deus vai estabelecer aqui. O Senhor vai encabeçar todas as coisas em Cristo Jesus. Então nós temos esse Deus eterno. Nós temos a vida eterna dentro de nós, do nosso espírito. Amém? Semana que vem nós voltaremos com a lição número 2. A lição número 2, eu vou ler aqui para vocês. Tem como título Os Atributos Divinos. Tá? Próxima lição é os atributos divinos. Amém? Jesus é o nosso Senhor.